Olá. Pergunta, na verdade não é nem uma pergunta, né? É uma afirmação que fizeram. Holding familiar não presta. Depois que eu fiz, o meu IPTU aumentou. Só aumentou. Isso é real? Sim. Mas não por conta da holding. Pode ter feito qualquer outra coisa, menos holding familiar. Na verdade, foi um questionamento que fizeram numa pré-palestra, afirmando dessa situação. Depois que eu fiz a minha holding, eu pagava X de IPTU e depois de feita a holding, passei a pagar 3x de IPTU. Isso é verdade? Sim, mas não é sim porque ele fez a holding. É sim por qualquer outra coisa, menos que ele tenha feito uma holding. Ele pode até ter achado que fizeram para ele uma holding, quando na verdade somente criaram um CNPJ e transferiram o imóvel para dentro daquele CNPJ. Mas que foi feito um planejamento? De jeito nenhum. Mas vamos falar por que não tem nada a ver. Porque esse imposto, o IPTU, para quem não sabe, né, é o Imposto Predial Territorial Urbano, ele incide sobre o próprio bem imóvel. É só pelo fato de ter a propriedade do imóvel. Não tem nada a ver por transmitir um patrimônio para o outro, para alguém. É só imaginar, se você está adquirindo um imóvel de uma outra pessoa, qual é o imposto que vai incidir? O ITBI, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E o que tem a ver o IPTU com isso? Nada. Não tem nada a ver. Nada a ver. Mas vou explicar o porquê que não tem nada a ver. O que define, ou quem define, né? O IPTU é o imposto municipal. Então, a prefeitura ela tem algumas métricas. A prefeitura ela tem algumas variantes para metrificar, precificar o IPTU de um imóvel. Basta ter a propriedade do imóvel. E quais são, né, essas métricas aqui? Ó? Basicamente se refere à localização do imóvel, o espaço horizontal do imóvel, o espaço vertical do imóvel. Ou seja, o horizontal é o tamanho do terreno. O vertical é o tamanho da construção, a área construída. As benfeitorias que são feitas no entorno daquele imóvel. Isso tudo são variáveis que vai incidir, acréscimo talvez, no valor do IPTU. Porque o IPTU ele vai incidir sobre o valor venal. Então, com base no valor venal, a prefeitura, o município, ele vai impor aquele imposto, aquele IPTU. Se à época, vamos dizer, eu estou imaginando assim por cima, né, o que deve ter passado na cabeça dessa pessoa. A época que ele teve esse imóvel, talvez um terreno, a prefeitura nunca se importou, não era um terreno distante, num bairro distante, sem muitas benfeitorias, enfim. E era somente só o terreno cru. E foi feita a edificação, tal, o bem valorizou, né? Agora o imóvel tem uma edificação, está valorizado, ele transferiu a propriedade da pessoa física para a pessoa jurídica e alertou a prefeitura. Falou, prefeitura, então estão transferindo um imóvel aqui onde nem existia o registro daquele imóvel. Era só uma transcrição, era um documento muito antigo, né? Da década de 60 ainda. E ao passar isso, a prefeitura mandou um fiscal na região para fazer o levantamento, fazer novas medições. E aí, com isso, o IPTU aumentou. Mas não que ele tenha feito a holding, não foi por conta da holding de jeito nenhum. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a mesma coisa de falar do IPVA. Todo mundo conhece também o que é IPVA. Imposto sobre a propriedade de veículo automotor. Basta ser dono de um imóvel, de um veículo, que você vai ter que pagar o IPVA. E qual que é o valor venal do veículo?
Como é que eles vão medir o valor do IPVA que você vai pagar? Aquele da tabela FIPE. Essa é a base do valor venal. Da mesma forma, o IPTU incide sobre o valor venal. Não tem nada a ver com as transações imobiliárias. Tá? Então, sinto muito aí, mas a resposta é meia curta e direta, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Fazer a holding não interfere em nada no IPTU. O que vai interferir no IPTU é a administração municipal. Ok? Gostou desse assunto? Deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, seus familiares. E mais informações a gente tem também aqui nas nossas redes sociais. Um abraço, até mais.